Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Orla Exterior. E enfim, chegamos ao episódio 4 da série Obi-Wan Kenobi. E aqui estamos nós para continuar a nossa saga de análises. Então, se possível, já curte, comenta e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E agora sim, sem mais enrolação, vem comigo para essa análise. Bom pessoal, vocês lembram da nossa análise do episódio 3? Onde falamos que estávamos chegando a algum lugar? Mesmo com pequenas coisinhas que ainda pareciam convenientes demais, dava pra sentir isso. Pois é, depois desse episódio 4, eu não tenho tanta certeza se esse lugar onde estamos chegando é realmente bom. Ah, Orla, então o episódio é ruim? Não, nem pensar. Pra falar a verdade, ele tem momentos incríveis, gráficos que não deixam a desejar, um bom CGI equilibrado com o efeito prático. A relação entre os personagens, principalmente os principais, é bem interessante. Você sente que rola uma química entre eles, que tudo que tá acontecendo ali é natural e não forçado pelo roteiro, entende? Sem diálogos muito expositivos. As coisas parecem acontecer na hora certa, pelo menos na minha opinião, na minha visão. Se você pensa diferente, fica à vontade para comentar aí embaixo. E assim, é muito legal ver todos esses personagens interagindo com o Jedi como Obi-Wan. Já que a maioria deles, né, principalmente os Stormtroopers, esse pessoal do Império, nunca chegou a ver um Jedi. Então, em cena, fica um negócio bem interessante de se ver. Já que, vale lembrar, a presença dos Jedi está começando a ser cada vez mais e mais esquecida na galáxia. A Reva tá da hora, o Obi-Wan tá sensacional, os figurantes estão insignificantes, igual o quinto irmão, o ambiente tá bom, cenários extremamente realistas, a música deixa a desejar e os Stormtroopers são Stormtroopers. Enfim, gente, olhando no geral, o episódio não é ruim. E tá longe de ser a pior coisa do mundo, na verdade. Mas quando você compara com os outros, ele te dá sim uma sensação de que é um pouco inferior. Por exemplo, um ponto gritante pra mim foi o tempo do episódio. Eu acredito que pra muita gente também. Tipo, sério, 36 minutos de episódio? Pois é, meteram essa. E assim, se fosse uma série qualquer, quem sabe uma animação, seria super plausível, não teria problema. Mas algo no nível de Kenobi, com tantos personagens de peso, coisas pra desenvolver, coisas pra acontecer, é assim, é um absurdo. É pouquíssimo tempo para desenvolver todos os personagens. E até mesmo a trama principal do episódio, que era resgatar a Leia da Reva, como nós vimos no final do terceiro episódio. Era pedir pra dar errado mesmo, pedir pro episódio ficar inferior. E lembrando que a série já é pequena, ela tem 6 episódios. Então, sim, o tempo é precioso. Mano, é assustador pensar que por culpa desse descuido, os outros episódios podem ser prejudicados, entende? E tipo, pra que pressa? Ninguém quer que Kenobi acabe. A gente quer curtir o máximo de tempo possível. Na moral, é incompreensível. E eu senti muito que por falta de tempo, faltou coisas extremamente importantes que deveriam ter acontecido. Por exemplo, participações especiais. E não tem tempo suficiente para isso acontecer. Por exemplo, Qui-Gon Jinn. Esse episódio era perfeito para ele aparecer, para ajudar o Obi-Wan a se recuperar. Acredito que todo mundo pensou a mesma coisa. Ah, mas aí você que tá errado, você criou expectativas à toa. Não é disso que eu tô falando. É que, pelo que a série tá prometendo e pelo que foi prometido no final do episódio 3, esse era o momento perfeito para o Obi-Wan começar a treinar como o Yoda mandou. Era o ponto mais crítico da vida do Obi-Wan. Ele foi queimado vivo no episódio passado, então aqui ele estaria mais quebrado do que nunca. Extremamente ferido e precisando de uma ajuda externa, a ajuda do seu mestre. Mas infelizmente, por falta de tempo, nada acontece. Pra quem tá criando hype, me desculpa dizer, mas a recuperação do Obi-Wan é extremamente rápida. Basicamente, a maioria dos problemas são resolvidos, nossa, numa velocidade absurda. Tem algumas conexões interessantes com o Vader, bem similar ao que vimos no episódio 2, mas fica só nisso, não tem nada muito além. Eu também senti que tivemos mais furos de roteiro do que o normal, tudo se resolvendo muito rápido, né? Tá vendo como o tempo prejudica tudo? E é isso. Não é a pior coisa do mundo, mas podia ser muito melhor. Enfim, de qualquer jeito, não acredite em mim e vá você mesmo assistir o episódio e tirar suas próprias conclusões. Bom, vamos lá. Sobre os furos,
Eu acredito que todos vocês conheçam e já ouviram falar de Star Wars Jedi Fallen Order. O jogo foi lançado em 10 de novembro de 2019 e que, na minha opinião, é o melhor jogo de Star Wars já feito. Eu acredito que a maioria de vocês sabe que Fallen Order se passa anos antes de Kenobi. E na missão final do jogo, você invade a mesma fortaleza dos Inquisidores, bem parecido com o que o Obi-Wan fez. Só que em Fallen Order, você vê que eles estão fazendo algo extremamente difícil. Existem bloqueios por toda parte do planeta, patrulhas e etc. Tanto é que a única solução que eles pensam para conseguir passar do bloqueio imperial é camuflando amantes com magia. E poxa, isso é incrível, a gente nunca viu isso antes, é lindo, é perfeito. Eu amo esse jogo. Você tem um peso de perigo. É uma situação arriscada que aqui na série não tem o mesmo impacto. Ah, Orla, mas tinha um Imperial lá que fez a maior parte do trabalho ajudando o Bião. Verdade. Porém, ainda assim, não faz sentido o planeta estar tão desprotegido em Kenobi, sem escudos e sem o escambau, sendo que 5 anos atrás o Cal Kestis invadiu a fortaleza. Já que, caso não tenha ficado claro, Fallen Order se passa 5 anos depois da vingança do Sith, e Kenobi são 10 anos depois. Então, né, é uma conta bem simples de matemática. Então, sim, alguém foi louco de invadir. Ou seja, era para a segurança ter sido dobrada após esse evento e não ter diminuído drasticamente. Isso é muito, muito estranho. E eu não consigo pensar em nenhuma explicação plausível, exceto a falta de tempo do episódio e a falta de ideias para o roteiro. Eu juro, eu não quero ser chato com a série, mas isso não me desce, não faz sentido na minha cabeça. Se você consegue pensar numa explicação, convido novamente, deixe sua opinião nos comentários. Outra coisa que me incomodou e incomoda bastante desde Fallen Order é a falta de câmeras nesse lugar. Tipo, ok, tem sondas, soldados em todos os lugares, os inquisidores, mas todo mundo concorda que câmeras fixas seria bem mais eficiente, né? Tipo, a Estrela da Morte. Se não me engano, tinha isso lá, né? Mas sério, isso é bem estranho. Esse lugar deveria ser tão protegido quanto a própria Estrela da Morte. Essa desculpa de, ele é assim sem escudo, sem nada, porque ninguém ia ser doido de invadir, é bem meh. Outra coisa que eu acredito que seja um furo é que em A Nova Esperança, a Leia deixa entender que ela não conhece o Obi-Wan, não exatamente. E no episódio 2 de Kenobi, o Obi-Wan diz pra ela que o seu nome é Ben. E, bom, nesse episódio 4... a Reva confirma pra Leia que o Ben é o Obi-Wan. O que, assim, fica meio estranho pensando no geral, sabe? Como a Leia esqueceu quem ele era na Nova Esperança e só foi descobrir anos depois. Olhando pelo lado bom, assim, de certa forma, isso explica melhor o porquê de, no futuro, a Leia ter colocado o nome do seu filho de Ben, para homenagear aquele grande Jedi que a salvou. Bem estilo Harry Potter. E eu não vou nem comentar sobre isso. E isso. O Vader nesse episódio, assim como nos outros, tá simplesmente perfeito. Ele chega todo furioso, te dando medo, bufando no corredor, e você sente que vai dar muito ruim pra quem estiver na frente dele. Ok que ele quase não aparece, mas o pouco que ele aparece te deixa extremamente feliz. É um equilíbrio, uma dosagem de personagem muito bem feita. Já que se ele aparecesse o tempo todo, a imagem dele ficaria bem desgastada e não ia ser tão empolgante. Eu gostei da rápida aparição que ele teve aqui. Sobre os Jedi mortos, como eu falei, é a melhor cena do episódio, sem dúvidas. Diversos Jedi que foram caçados estão ali expostos como o Tera Shinobi. A sensação que me deu foi que eles estão ali como um troféu, sabe? E existem diversos outros troféus pela Fortaleza dos Inquisidores, como podemos ver aqui nesse capacete e vários sabres de luz. Então vai que esses Jedi são os prêmios maiores, entende? Algumas pessoas levantaram a possibilidade de eles estarem tão preservados para futuras clonagens, mas eu acho que é cedo demais para isso. Destaque para a referência ao Starkiller com essa cena aqui. Isso foi incrível. E apesar do combate do Obi-Wan ainda não ser aquele que tanto amamos, eu acredito que foi bem utilizado aqui. Obviamente o Obi-Wan não ia sair dando cambalhotas por aí igual um Malakoi do hebraico. Malakoi.
Malacói. Malacói do hebraico. Do hebraico. Então é bem congruente o pouco que ele fez, assim, de girar e atacar com estilo. Isso foi sensacional e me agradou muito. Dá pra ver que ele tá tendo aquela transição, uma passagem, para chegarmos àquele estilo mais luta de Uma Nova Esperança. Belo demais. Apesar de tudo, o final do episódio é bem bonitinho, com a Leia e o Obi-Wan e os futuros rebeldes do outro lado. A mãozinha da Leia segurando a mão do Obi-Wan é de aquecer o coração e simplesmente é fofo demais e te dá uma sensação de uma nova esperança. Como eu falei, o episódio não é todo de se jogar fora, tem momentos incríveis e vale a pena você tirar a sua própria conclusão. Na minha opinião, com esse episódio, a série me deu a sensação de que ela tá meio perdida. Continuo mantendo meu medo para o episódio 5, mas né, vamos ver o que vai vir. Eu gostei das partes boas que foram apresentadas aqui e... enfim, é isso. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Esse vídeo foi rápido igual o roteiro de Rise of Skywalker, quebrando o limite da minha paciência. Então adeus e boa noite.